nem eu sempre falo assim, ó, Deus não quer que ninguém sirva a Ele por obrigação. Deus quer que as pessoas venham até Ele por livre e espontânea vontade. Por isso que é o direito de escolha. Então, quando nós lemos aqui, que diz assim, a versículo 8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ah, pastor, aqui prova que nós não somos, que nós não escolhemos aquilo que nós podemos decidir para a nossa vida, não. A Bíblia está dizendo que aquele que tem o Espírito, que é nascido do Espírito, ele é conduzido por ele. Mas o nosso direito de escolha sempre estará lá. Sempre. Uma vez me perguntaram assim para mim, pastor, eu acho que Deus, bem assim na célula, eu acho que Deus ele é um pouco ruim com as pessoas. E eu perguntei para ela por quê? Porque se Deus ele é amor, como a palavra dele diz, e também é justiça, por que muitas vezes ele permite o mal acontecer? Por que ele permite muitas vezes um homem ser assaltado e morrer um pai de família? Porque ele permite muitas vezes até mesmo uma criança, né, ser violentada. Por quê? Deus não é amor? Aí eu me lembrei de outras mensagens e de tudo aquilo que a Bíblia fala, e eu disse para essa pessoa, disse assim, ó, pensa comigo, quando Deus ele fala sobre direito de escolha, isso é verdadeiro. Deus ele pode sim dar o livramento para qualquer pessoa. Ele pode dar livramento tanto para ti como para mim. Mas Deus jamais vai toda hora anular a escolha daquela pessoa em querer fazer o mal. Se Deus pegasse aquela pessoa que quer matar, aquela pessoa que quer fazer as coisas erradas e proibisse ela de fazer, aonde estaria o direito de escolha dela? Não teria, né? Não teria. Então, como eu já ouvi em outras pregações e li muito na Bíblia, o direito de escolha é verdadeiro. Deus ele não vai de forma alguma te obrigar ou muitas vezes não deixar que tu venha fazer o mal. Tem certas coisas que Deus vai permitir acontecer, mas tudo tem um propósito, porque nada é em vão, né? Mas tudo que eu faço gera para mim consequências. Eu sempre falo, não mudando do assunto, né? Agora estou ficando um pouco mais livre, agora que eu estou meio duro ainda, mas quando eu faço algo de errado, irmão, e peço perdão a Deus, não importa o que eu faço, se no meu coração eu me arrepender verdadeiramente, confessar o meu pecado a Deus e haver em mim uma conversão. Conversão é estar disposto a mudar. Arrependimento é reconhecer o que tu fez. E ter uma conversão. Conversão é estar disposto a mudar daquilo que tu fez de errado. Quando eu confesso isso para Deus, Deus ele vai me perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem até no meu canal um vídeo explicando sobre isso. Mas tudo que eu faço vai gerar para mim uma consequência. Então, ou seja, se eu vou dar um exemplo, eu tirei a vida de um homem e tu mentiu, Deus não vai ver o meu pecadão em pecadinho, Deus vai ver pecado, mas a minha consequência será maior do que a consequência de tu ter mentido. Mas por que Deus ele não nos livra da consequência? Porque é na consequência que ele quer nos mostrar que o pecado é ruim. Nos ensinar, né? Nos ensinar que o pecado ele gera para nós somente morte, como diz a palavra de Deus. Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu dou um soco agora aqui na mesa. Chego para ti e falo, me desculpa pelo meu comportamento. Tu pode me perdoar, mas a minha mão vai continuar latejando. Essa é a consequência da atitude de ter feito algo errado. Isso é muito forte. Amém? Amém. E como o conceito de nascer do Espírito se relaciona com a ideia de ser de natureza espiritual? Foi que nem nós falamos, né? Muitas pessoas, eu falo isso por testemunho, por vivenciar, chegam até mim e dizem assim, pastor, ora para que Deus me dê o Espírito Santo, porque eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo. Mas quem diz que não falar em línguas é não ter o Espírito Santo? No momento que nós nos batizamos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo já faz parte da nossa vida. Ele já entra e já faz morada. Claro que nós temos que ter uma luta constante para permanecer que ele fique aqui dentro, né? Como diz a palavra de Deus em João, que os céus é tomado por esforço e só quem se esforça se apodera dele. Então, quando eu aceito Jesus e eu me batismo, faço a remissão de pecado e a confissão diante de todos, o Espírito Santo já toma conta da minha vida. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas, mas falar em línguas é um dom dado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam que falar em línguas é a confirmação que o Espírito Santo está naquela pessoa. Não.
Falar em línguas é um dom da parte de Deus. Mas todos aqueles que aceitaram Cristo já têm o Espírito Santo dele. Então, como essa pergunta, como ter a confirmação? No momento que nós aceitamos Cristo Jesus, o Espírito Santo já faz parte da nossa vida. E só deixar ser conduzido por ele, né? Só deixar ele tomar conta do barco. Forte. Né? Não Glória a Deus. E não é tão fácil, né? Eu conversei com uma pessoa hoje até sobre isso. Ele disse pra mim assim, cara, eu vou na igreja, isso e aquilo, eu vejo o irmão do lado, assim, sabe? E eu vejo as pessoas entregando orações para um, para outro e passa por mim. E eu falei para ele, cara, lê os dons do Espírito. Dons do Espírito, né? Vai lá e lê. Cara, sabe, a gente vai ver que tem o amor, tem a misericórdia. Eu disse para ele, cara, eu te conheço há muitos anos. Olha o quanto tu é misericordioso e amoroso hoje. E aí ele tipo parou, pior, eu mudei um monte. Eu falei, cara, isso é o dom do Espírito. Do Espírito Santo. E a própria palavra de Deus diz, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E como as pessoas às vezes querem que o dom do Espírito ele seja público, né? E a palavra vai falar muito forte sobre a respeito, né? A gente tem algo que a gente carrega, né? Mateus 6,6, né? Vai pro teu quarto secreto. Isso é muito forte. E Jesus, ele tá mais preocupado com isso, né? Seu secreto, né? O que você... né, tá entregando para ele lá, né? Porque Deus, ele tá muito mais preocupado com a tua entrega do que com o teu talento. É verdade. Tipo, ele não tá nem aí pro teu talento, ele tá preocupado com o que tu tá entregando. Eu trouxe pra igreja agora domingo, e algo que eu falo sempre, eu digo, cara, desse lugar aqui agora, a gente tá entre 4 pessoas, eu sou o maior dos pecadores. Aí quem ouve o cara, mas não quer dizer que eu esteja em pecado, mas eu conheço os meus pecados, eu não conheço os teus, entendeu? Eu não consigo lidar só com os meus, imagina se eu ficar cuidando teu. É forte. Sabe? Então, a palavra de Deus, quando ela vai falar ali sobre a questão de sermos da natureza espiritual, é a gente buscar constantemente ser espiritual como ele foi. Porque ele foi 100% homem, 100% Deus. Sabe? Mas a gente nunca vai chegar no nível de Jesus. Mas o nosso espelho é buscar sempre a excelência no Pai, né? Essa perfeição, né? E essa fala que tu teve agora a respeito do secreto, isso é muito forte. E para quem está ouvindo em casa, precisa aprender isso de uma vez. Deus nunca quis que nós viesse a mostrar ao público a nossa intimidade. Eu sempre falo isso daqui, nas minhas lives eu repito, por onde eu passo, lá na cela, lá, eu estou sempre falando a respeito disso. Tudo que Deus quer, que a gente venha ter uma intimidade com Ele no secreto. Porque, Everton, a minha maior intimidade com Deus não será revelada em cima de um púlpito. A minha maior intimidade com Deus será revelada dentro do meu quarto. Se realmente eu busco ou não busco Ele. E as pessoas hoje não estão preocupadas em ter uma intimidade com Deus no quarto, são poucas. Elas querem mostrar muitas vezes no púlpito o que elas não são dentro de casa. É forte. Eu falo isso muito, sabe? E tudo que Deus procura é que nós venhamos ter intimidade com Ele, irmão. Eu falo sempre quais são os 3 maiores propósitos de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Primeiro, nos salvar. Deus quer salvar cada um de nós. Claro que a salvação, como eu falei, é uma luta constante, é uma luta diária, dia após dia. Segundo, transformar a gente em homens e mulheres de Deus. Nos libertar, transformar. E terceiro, nos usar para a sua obra. Esses são os 3 maiores propósitos de Deus na vida de um homem. Primeiro, me salvar. Eu aceito Jesus como meu salvador e luto pela minha salvação. Segundo, eu aceito o processo da libertação, que não é da noite para o dia. Nós conhecemos que é um processo, é um passo de cada vez. Eu seja transformado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E terceiro, comece a ser usado em prol da sua obra. E ser um homem de Deus, eu não sei se chegou a ver o meu último vídeo que eu gravei. Não. Ser um homem de Deus é muito mais além do que nós imaginamos. O homem de Deus, a gente não vai identificar ele assim como aconteceu com Nicodemos, pela sua vestimenta, pela a forma de falar e pelo conhecimento que ele tem. Por exemplo, não de forma alguma Deus me conhece, eu sou assim como irmão. Quando eu estou arrodeado com os outros, eu sempre falo para Deus, no meu íntimo, Senhor, eu sou o mais pecador deles aqui. Eu necessito, assim como eles, da tua misericórdia. Mas, por exemplo, nós somos pessoas que falamos bem, somos eloquentes. Mas isso aqui não é evidência de um homem de Deus. Exatamente. Nós se vestimos bem, mas isso aqui não são evidências de um homem de Deus. Claro que um homem, uma mulher de Deus, vai se vestir com ordem e decência. Exato. Mas nada disso são evidências de um homem de Deus. Não é o conhecimento e nem sua vestimenta, mas sim em produzir frutos bons. Jesus falou que uma árvore
nós conhecemos ela pelo seu fruto. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, e nem uma árvore má produzir frutos bons. Ou seja, ser um homem de Deus é produzir bons frutos, é ser obediente à sua palavra e levar a sério a intimidade com Deus. E é isso que Deus mais procura em nós. E eu vou te falar, a gente não consegue nenhum dos dois sem a terceira. É forte, né? Tipo, tu pode querer ter o melhor fruto do mundo, né? E tu não vai ter, sem ter intimidade com Deus, cara. Teu fruto vai ser vazio. Ele pode ser até bonito, mas ele vai ser vazio. Não vai ter semente para replantar, entendeu? É forte. Eu tinha um rapaz uma vez aqui no podcast, e aí ele botou pra ter uma foto comigo, que um conhecido meu, ele teve aqui visitando, logo no começo, e aí um cara botou assim, tá andando com o Everton é benção, não sei o que, tal. E aí ele mostrou pra mim, daí eu me disse pra ele, que tri, eu conheço esse cara é benção também e tal. Mas eu falei pra ele, não te admira de outras pessoas dizer, não anda com esse cara, que é o seguinte. Por quê? Porque não é impossível, né? Todo mundo tem algo que eu posso ter te decepcionado. Às vezes eu sei que te decepcionei, e às vezes eu não sei que te decepcionei, sabe? Mas entender que é o seguinte, eu não sou perfeito, perfeito foi Jesus, foi pregado numa cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, e o ministério dele era muito maior do que tirar a gente do pecado, ele era nos conectar com Deus novamente. É forte. Sabe? Às vezes a pessoa acha, mas Jesus vai me perdoar. Não, ele vai te perdoar, isso é fato, ele te perdoa, se tu te arrepender de verdade. Mas o papel dele é buscar em ti um arrependimento para te dizer, não, agora tu te arrependeu, agora vamos para a casa do Pai. É forte isso. Sabe? Porque às vezes a gente quer o fruto do Espírito, mas a gente não quer abrir mão de algo da nossa carne. E requer renúncias, né? Muita renúncia, né? Eu tenho certeza, tu abriu mão de algo pra estar aqui hoje, né? Sabe? Eu te mandei mensagem em cima do horário ontem pra te, cara, tem como a gente trocar pro próximo dia, porque tem o aniversário de uma menininha, sabe? Não que não fosse importante o podcast, claro. Mas, tipo, em memória a uma criança, tipo assim, cara, eu preciso participar desse aniversário, sabe? Porque a gente precisa saber dar prioridade para as coisas dessa terra. E às vezes a gente prioriza as coisas dessa terra e não prioriza as coisas do céu, do eterno. Tu precisa ter um momento com Deus, todos os dias. Eu falo para quem anda comigo. Tem dias que eu não quero ler a Bíblia. Tem dias que eu não quero ler a Bíblia. E é fato. Cara, tô cansado. Sabe, não acontece do jeito que a gente quer o nosso dia. Mas mesmo assim a gente vai lá e lê a Bíblia. Né? E posso falar uma coisa? Claro, que eu não quero falar muito aqui e acabar passando do horário. Mas, enfim, a respeito da intimidade que nós estávamos falando, né? Sobre buscar Cristo, né? É fundamental, como nós estamos falando, né? E se nós conseguirmos buscar essa intimidade na nossa vida, não significa que nós não iremos passar por problemas. Problemas a gente sempre vai ter. Eu sempre falo isso. Por que eu digo sempre falo isso? Porque eu estou sempre ensinando isso para os irmãos. Estar dentro da igreja, aceitar Jesus como Salvador ou não estar dentro da igreja, os problemas serão iguais. Qual é a diferença com aquele que está com Cristo? Ele é mais do que vencedor. Ele vai conseguir vencer as dificuldades em Cristo Jesus. Outra coisa muito importante, olha só, Nicodemos, ele tinha conhecimento, se vestia bem, mas ainda não conhecia Deus verdadeiramente. Ainda não estava salvo. Então nós precisamos buscar isso, irmãos. Porque assim, eu sempre falo algo muito importante, Everton. Ser salvo até vai mexer com alguém que está em casa. Ser salvo é fácil. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Se tu se arrepender verdadeiramente agora, confessar os teus pecados a Deus e aceitar Jesus verdadeiramente, se acontecer qualquer coisa contigo, comigo, para onde nós vamos? Pro céu. Pro céu. O difícil é continuar lutando pela tua salvação. Manter, né? Manter ela de em pé. Isso é o mais difícil para todos nós. É uma luta constante. E por que tem pessoas, irmãos, que muitas vezes eles estão firmes na caminhada, estão seguindo o Senhor Jesus Cristo, mas não conseguem ficarem firmes. Qualquer aflição, qualquer angústia, qualquer situação difícil, eles abrem mão do Evangelho. Por quê? Porque eles não conseguem manter essa intimidade. Pastor, eu consigo manter a intimidade com Deus, mas você está conseguindo absorver a palavra e está conseguindo colocar em prática aquilo que você está aprendendo? Isso aqui é muito forte. Vocês se lembram naquela passagem que Jesus falou assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os rios, vieram os ventos, tentaram contra aquela casa, mas não derrubaram. Por quê? Porque ele estava firmado na rocha.
Aí Jesus logo em seguida ele começa a dizer: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e derrubaram aquela casa. Ou seja, eu preciso ouvir aquilo que a palavra de Deus me diz e colocar em prática. Não posso ser só um ouvinte. Porque eu sempre falo assim, ó, a palavra de Deus não pode ser só lida, ela tem que ler, ser meditada e ser praticada. Então, quando Jesus dá esse exemplo dos rios, dá o exemplo aí do vento, significa os problemas. E por isso que tem muita gente que não consegue ficar alicerçada. Sai porque não está colocando em prática. E a única maneira de alicerçar os meus pés em Cristo é ouvindo e praticar aquilo que Ele tem. E buscando praticar. E buscando e praticar, né? Porque não é fácil praticar tudo aquilo, né? E algo muito importante. Irmãos, todo aquele que é cristão, como o Everton falou, tem dias também que é difícil a gente querer orar, é difícil ler a palavra, é difícil jejuar, porque muitas vezes a gente está cansado. Domingo agora eu fui convidado para pregar em uma igreja lá em Eldorado do Sul. Eu estava naquele dia que não quer falar nada, só quer ouvir, sabe? Mas eu fui igual, Deus operou, falei sobre Nicodemos, foi uma maravilha. Mas o cristão ele precisa entender isso aqui. Todo cristão ele deve orar, todo cristão ele deve ler a Bíblia. Todo cristão ele deve jejuar. Por quê? Porque isso são bases, é fundamentos. Tem muitos pastores religiosos, né, que falam, eu estou pagando um preço, quem já viu, né? Eu estou lá orando, eu estou lá jejuando, mas isso não é pagar preço. Isso não é um sacrifício maior. O maior sacrifício quem fez foi Cristo. Claro que a gente se compara com um sacrifício porque requer algo a mais de nós. A gente abre mão de algo. Todo cristão deve ter uma vida de intimidade. Eu sempre falo, para mim estar vivo espiritualmente é ter intimidade com Deus. Amém. Amém.